Podemos nos sentar. Então, saúdo novamente todos vocês, irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. A palavra de Deus sempre é uma palavra muito pé no chão, muito direta, muito catequética, muito necessária, como essa de hoje, dizendo assim: nós, seres humanos, nascemos do barro, da carne, mas também do Espírito. Por isso Paulo apóstolo dizia: nós praticamos obras da carne e obras do Espírito. Quando ele falou das obras da carne, falou de três pulsões, de três tendências muito fortes que existem em todo ser humano. Primeira tendência forte é a tendência para Deus. Não existe no mundo uma nação, um povo totalmente ateu. Não existe. Em todas as religiões da terra há a busca de Deus, o desejo de Deus, a adoração de Deus. Tanto que os estudiosos da arqueologia histórica dizem assim: os primeiros sinais humanos do início da humanidade foram sinais religiosos, instrumentos religiosos. Tal é forte essa tendência para Deus. Quando nós vivemos no Espírito, é claro que essa tendência para Deus se transforma em fé, se transforma em boas obras, se transforma em participação nas nossas comunidades, na nossa igreja, se transforma em santidade de vida, se transforma numa vivência cristã. E então estamos vivendo no Espírito. Mas quando a gente vive na carne, essa tendência para Deus ela é frustrada. E São Paulo diz: eis aí então que as pessoas que já não mais procuram Deus, porque vivem na carne, essas pessoas adoram ídolos, adoram coisas, adoram a si mesmas, adoram as pessoas. Tudo aquilo que nos tira de Deus é ídolo. Mas também Paulo falou de outra obra da carne, que é a feitiçaria. Então, ou respondemos a essa tendência para Deus, a esse desejo de Deus, ou nós vamos buscar feitiçaria ou idolatria. E isso tem bastante no mundo moderno. Hoje nós vamos pedir: Espírito Santo, eu quero aumentar em mim o desejo de Deus, a sede de Deus, a procura de Deus, a experiência de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a navegar nas profundezas de Deus. E então sim, viemos ao santuário, participamos da vida da igreja, dos sacramentos. Nossas crianças vão para a catequese, porque estamos querendo nos aprofundar nesta experiência de Deus. Do contrário, então, a carne vai nos levar para coisas assim tão ridículas que a humanidade já adorou. E nós também temos nossos ídolos modernos, que tiram Deus das nações, das culturas da humanidade. A outra pulsão forte que existe em todo ser humano é a agressividade, a briga, a impaciência, a violência. E quando Paulo apóstolo falou dessa pulsão, ele diz assim: o Espírito Santo nos ajuda a vencer a agressividade, a violência. E mais, se a gente vive na carne, olha o que ele diz: teremos inimizades, contendas,
intrigas, ciúmes, discórdias, facções, como agora nas eleições, iras, invejas. Olha o que é essa tendência para a agressividade, que já aconteceu lá com Caim, no início da humanidade. E esse Caim continua morando em nós, se nós vivermos na carne. Mas se vivermos no Espírito, Caim morre e nasce o homem novo. Somos dessas pessoas cheias do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, como Paulo falou, 9 atitudes e frutos do Espírito em nossa vida. É claro, o amor a Deus, o amor fraterno, mas também a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o autodomínio. Isto é viver no Espírito. A gente percebe assim, quando nós vivemos na carne, eu e vocês, nós somos personalidades imaturas, personalidades desequilibradas, vamos dizer até personalidades doentias. Mas quando nós vivemos no Espírito, com todos esses frutos aqui, tão bonitos do Espírito, então nós nos transformamos, o Espírito Santo nos transforma em pessoas sadias, pessoas equilibradas, pessoas maduras, pessoas humanizadas. Infelizmente, o nosso mundo está decaindo muito no humanismo. Estamos crescendo na crueldade, quer dizer que estamos vivendo muito na carne. E daí vem a terceira pulsão que todo ser humano tem, é a pulsão para a sexualidade, para as paixões, para os prazeres. E Paulo apóstolo citou algumas experiências dessa tendência fortíssima no ser humano, tão forte como a agressividade. Paulo diz, olhe, quando a gente vive na carne, a nossa sexualidade, os nossos sentimentos são assim, nós vamos vivendo na impureza, na libertinagem, na devassidão, nas orgias e nas bebedeiras. Isso eu dizia no início, como é concreta a palavra de Deus e como toca nesses pontos tão reais de nossa vida, mas nos mostra a solução. A solução está na fé, no Espírito Santo, viver no Espírito, nas coisas de Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus tocou num ponto de pessoas que viviam exatamente na carne e não no Espírito. Os fariseus. Jesus disse, olha, fariseus, vocês são muito desequilibrados. Esse fariseu mora em mim e mora em nós. Qual é o desequilíbrio que Jesus mostrou? Vocês são rígidos, são exigentes em coisas pequenas, mas não praticam a justiça, não praticam o amor fraterno, brigam por causa de uma teia de aranha, brigam por causa de um ovo na geladeira. Vamos deixar essas coisas tão mesquinhas, diz Jesus, desequilíbrios. Às vezes a gente faz uma tempestade com uma gota d'água, como dizemos, não é, irmãos e irmãs? Acontece comigo e com vocês. Pois é, então o fariseu é desequilibrado. Ele deveria dar atenção ao amor, à justiça, essas coisas mais importantes, e vive aí falando do dízimo da hortelã, e também, como disse Jesus aqui, da arruda. Jesus tinha o pezinho no chão, não é? Certamente lá na terra dele tinha hortelã e arruda também. Esse é o Jesus humano que aparece aqui. Mas nós não queremos ser dessas pessoas, não. Nós queremos ser as pessoas do Espírito, não queremos ser fariseus. Queremos ser seguidores, discípulos de Jesus. Depois,
Jesus faz outra crítica aos fariseus que vivem na carne. Diz, olha, vocês procuram honras, fama, autoprojeção, querem se autopromover até nas coisas de Deus. Papa Francisco chama isto de mundanismo espiritual, quando nós nos aproveitamos das coisas mais sagradas para a nossa projeção. Viver no Espírito é diferente. Viver no Espírito é dizer que Cristo cresça e eu diminua. Aí está a vida no Espírito. Depois Jesus ainda disse assim, e também vocês, doutores da lei, vocês teólogos, vocês universitários, que se acham os sábios, disse Jesus, vocês fazem leis e tantas coisas, colocam cargas, colocam fardos sobre as pessoas e não entortam um dedo para ajudar o povo a carregar esses fardos. Aqui nós iríamos longe. Às vezes mesmo nós, bispos, padres religiosos, colocamos fardos sobre vocês. Os pais colocam fardos sobre os filhos, ou colocamos fardos sobre as pessoas e diga, carregue, te vire, te lixe, te dane. Isso é o farisaísmo. Então, não vamos sobrecarregar as pessoas, vamos ajudá-las, estender a mão, promover o irmão. Isto é viver no Espírito. E nós hoje celebramos o grande mártir do ano 107, lá bem no início do cristianismo, Santo Inácio de Antioquia. Antioquia foi a primeira paróquia de São Paulo. Depois que São Paulo se converteu, ele e Barnabé foram trabalhar nessa paróquia, nessa comunidade Antioquia, na Síria. Depois deles, Pedro, o primeiro Papa São Pedro, trabalhou, vamos dizer assim, nessa paróquia, quer dizer, nesta comunidade, fora de Jerusalém. Porque a Antioquia agora já está lá no mundo dos pagãos. E quem substituiu Pedro foi Santo Inácio de Antioquia. E ele foi condenado a morrer em Roma, fez uma longa viagem de Antioquia a Roma, primeiro por mar e depois a pé, até ser então triturado pelas feras no Coliseu de Roma. E nesse caminho ele escreveu 7 cartas para igrejas daquele tempo, dizendo assim, vivam no Espírito, não impeçam que eu derrame o meu sangue por Jesus. Quando o meu sangue for derramado, então eu serei verdadeiramente homem. Quando o meu sangue for derramado, eu serei verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Inácio sabia, então, Santo Inácio de Antioquia, sabia muito bem o que é viver no Espírito, até dar o seu próprio sangue. Amém. What?